Gente, hoje o Grêmio perdeu pro Palmeiras e novamente o Grêmio perde fora de casa no Brasileirão. E obviamente, antes de começar a comentar sobre a partida, eu vou comentar das escalações do jogo. Que o Grêmio veio com o Everton no gol, obviamente, como já é de costume. Dupla de zaga, Vierre e Gustavo Martins. Lateral direita veio com o Pavon, que novamente faz uma partida boa na lateral direita. Pedro Gabriel na lateral esquerda hoje, por causa que o Caio Paulista não pode jogar, porque ele veio de empréstimo do Palmeiras e tem umas paradas que não pode jogar quando tu tá de empréstimo para outro time. Noriega de volante, TT começou a titular hoje, mas por causa que o Amuso estava sentindo um desconforto muscular na perna, agora deu para entender porque o Luiz Castro começou com o TT de titular e o TT não jogou bem novamente essa partida de hoje. Nardoni, Monsalve e namorado, e um dos únicos jogadores que nessa partida me trouxe alegria, Carlos Vinícius. Então bora lá começar a comentar sobre a partida do Grêmio. Gente, os 10 primeiros minutos de jogo foram muito dominantes do Palmeiras. O Grêmio não conseguiu jogar bola nos primeiros 10 minutos, mas até que depois desses 10 minutos, o que acontece? O Pavon converte uma bola pro enamorado, e o enamorado com Carlos Vinícius de opção dentro da área, o que ele faz? O enamorado tenta chutar pro gol, só que isola. E cara, uma coisa que eles não sabem, provavelmente uma coisa que eles não inculcam na cabeça deles, e uma coisa que nem o próprio técnico deve orientar, é que é só tocar a bola pro Carlos Vinícius dentro da área que é gol. E hoje eu vi nas estatísticas aqui que só 2 bolas foram tocadas dentro da área pro Carlos Vinícius na partida, que é um número muito baixo. E 2 dessas bolas na área que foram tocadas dentro pro Carlos Vinícius, uma saiu gol e a outra levou muito perigo. Ele cabeceou nas mãos do Carlos Miguel, mas as duas uma gerou em gol e outra levou perigo. Depois disso, uma bola perdida do Pavon. Pavon ia limpando todo mundo, ia carregando até o meio de campo. Só que, se não me engano, o Giai, ou Bruno Fux, ex-internacional, por acaso, ele desarma, não me lembro qual dos que foi, mas um deles desarma o Pavon. Eles conseguem dar uma bola pro John Arias, que consegue chegar até dentro da área. John Arias e Flávio Lopes não tabelando. E o John Arias consegue espaço para achar um chute pro gol, só que o Everton consegue defender. Agora, cara, depois desse mesmo lance, teve um lance que o Everton fez um baita de um lançamento pro namorado. Só que o namorado só não conseguiu concluir esse lance por causa que o jogador do Palmeiras puxa a camisa dele, quase tira a camisa dele pra fora, quase tira a camisa do namorado. E o árbitro entende como se fosse nada. E cara, o árbitro errou muito nessa partida. O árbitro muito ruim. O árbitro, ele não marcou um pênalti que foi em cima do Amuso, que o Amuso foi empurrado dentro da área. Ele não marcou essa falta em cima do enamorado, que o cara quase tirou a camisa do enamorado. O árbitro, se todos esses lances fossem a favor do Palmeiras, a favor do Palmeiras, o árbitro teria marcado. Mas como é contra o Grêmio, né, um dos times mais prejudicados pela arbitragem no Brasil, não tem jeito. O Alan, que ele consegue dar uma caneta no Monsalve, o Monsalve que ia tentar dar um bote em cima do Alan na ponta da grande área para tentar desarmar ele. E o Alan dá uma caneta no Monsalve e depois tenta passar pelo Pedro Gabriel, lateral da base, que jogou por causa que o Caio Paulista não podia. Por causa que ele tava de empréstimo do Palmeiras. O Palmeiras emprestou ele pro Grêmio. E quando o jogador tá emprestado pra um time e esses dois times para que ele foi emprestado vão jogar contra, eles não podem jogar. Ele não pode jogar. Então o Pedro Gabriel jogou. O Pedro Gabriel ele vai dar o bote, ele desarma e dá um escanteio pro Palmeiras. E o Alan, que é um baita jogador, pela partida que eu achei, os dribles dele, até o Caio Ribeiro chegou a comentar isso, mas eu já tinha percebido isso antes, que o Alan só deu drible pra, tipo, fazer ataque, tipo, com eficiência. Ele não é aquele jogador que dá um drible e depois dá um toque pra trás. Ele faz uma firula e dá um toque pra trás. Não, o Alan, ele só dá drible quando sabe que essa jogada vai dar alguma coisa.
Depois disso, o Everton consegue achar um baita de um passe pro namorado, que o namorado vai disparando na ponta esquerda sem marcação. E daí ele dá um passe pro Carlos Vinícius, que ia entrando dentro da área, só que ele ainda não tava dentro da área, tava fora da área, mas quase entrando. E quando ele recebe esse passe, o Carlos Vinícius bate de primeira, estoura, e o Carlos Miguel espalma a bola para escanteio. Depois disso, num toque do Flaco Lopes dentro da área, o Arias teve uma baita oportunidade com o meio todo aberto para ele bater dentro da área. O que ele faz? Ele tenta tirar do Everton, batendo de primeira, e chuta para fora. E cara, é o seguinte, o Grêmio teve um baita erro de marcação na hora que o Palmeiras atacava, que eu percebi no jogo, que não apareceu nos melhores momentos, mas eu vi no jogo que foi o seguinte: o Palmeiras, na hora que atacar pela ponta direita, pelo lado do Pavão, era o seguinte: o Palmeiras sempre tinha um jogador na linha de fundo, sem marcação. Sempre tinha um jogador na linha de fundo sem marcação, daí ele sempre utilizava esse espaço para meter uma bola enfiada. Pro cara, pra, tipo, gerar nos ataques do Palmeiras. Só que esse lance aí que o John Arias chutou pra fora não valeu, por causa que o Flaco Lopes, na hora que recebeu um passe pra tocar pro John Arias, estava impedido. Depois disso, o Andrés Pereira tenta um chute de fora da área. O Andrés, que bate muito bem de fora da área, só que dessa vez ele bateu muito mal e isolou a bola. Depois, o que a gente tem? Já no final do primeiro tempo, quase nos acréscimos, gol do Palmeiras, gol do Marlon Freitas, que foi o seguinte: o Andrés Pereira cobra uma falta dentro da área. O Marlon Freitas, ele sobe mais que o Carlos Vinícius de 1,90m. O Marlon Freitas, que tem 1,85m, 87m, não me lembro, sobe mais que o Carlos Vinícius de 1,90m. Isso que eu achei um absurdo. Esse gol foi total falha do Marlon Freitas e também do Everton, que o Everton, na hora de espalmar a bola, ele espalma a bola pra cima. E a bola sobe. E a bola sobe, bate no travessão e entra, e gol do Palmeiras. Depois disso, acabou o primeiro tempo, e o primeiro tempo com o Palmeiras muito dominante do jogo, o Palmeiras mandando segundo os números, mas não foi bem assim não. O Grêmio aproveitando os contra-ataques que tinha, o Grêmio finalizando bem nos contra-ataques que tinha, mas o Palmeiras permanecendo mais com a bola. Mas os números indicam que o Palmeiras foi um pouco melhor no jogo, e que foi verdade. Ó, o Palmeiras teve o dobro de posse de bola do que o Grêmio no primeiro tempo, 66 para eles e 34 para o Grêmio. Total de finalização: Palmeiras 7 finalizações e o Grêmio 13 finalizações no alvo, 3 do Palmeiras e 1 do Grêmio. Chances claras: 0-0 por dois lados e 4 escanteios pro Palmeiras contra 0 do Grêmio. Cara, pelo primeiro tempo o Palmeiras conseguiu ser melhor, mas nos contra-ataques o Grêmio aproveitou muito mais do que o Palmeiras. Cara, depois a gente teve o Amuzu, que pra mim teria que começar a titular, mesmo com a dor que ele tinha muscular, por causa que o Amuzu, com a dor que ele teve na panturrilha, ele rendeu mais que o TT o jogo inteiro. Então, bora falar do lance do Amuzu que ele teve. E o único dos melhores que ele teve, que foi o seguinte: ele saiu jogando pela ponta esquerda, saiu carregando, ele foi limpando todo mundo por dentro, ele bateu de fora da área, rasteiro nas mãos do Carlos Miguel, mas pelo menos ele jogou bem melhor que o TT na posição. Depois a gente teve um lance bem questionável, que foi muito erro de arbitragem, que o Amuzu ia carregando a bola, disparando, até que ele chega na ponta da grande área. O Amuzu é empurrado pelas costas e o árbitro não marca nada. Esse árbitro foi muito contra o Grêmio nessa partida. Esse árbitro, eu já conheço esse tipo de árbitro. Esse árbitro é um tipo de árbitro que é muito caseiro. Não gostei desse árbitro, um árbitro muito ruim na minha opinião. Depois esse árbitro errou novamente num chute que o Maurício, ex-internacional, e curiosidade, ele se naturalizou paraguaio, hoje ele joga pela seleção paraguaia. Ele chuta de fora da área, a bola pega na mão do Pedro Gabriel, e o que acontece? O árbitro dá a falta pro Grêmio, em vez de dar um pênalti, uma falta pro Palmeiras. E cara, esse árbitro errou não foi só pro Grêmio, mas ele errou mais contra o Grêmio. Esse árbitro muito ruim, o árbitro errou um monte desse jogo. Hoje teve assistência de zagueiro do Gustavo Martins pro Carlos Vinícius, que ele dá uma bola longa por cobertura em direção ao Carlos Vinícius, que domina a bola, ele ajeita, ele tá de costas, ele meio que dá um giro
e bate pro gol. E, cara, o Carlos Vinícius merece muito, muito, muito uma convocação. O Carlos Vinícius tá fazendo por merecer. O Carlos Vinícius, que é um centroavante de área, que o Ancelotti falou que ele precisa disso na seleção. E ele disse que o Igor Thiago já pode cumprir esse papel, já cumpre esse papel. Mas se fosse para escolher um dos dois, eu escolheria o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius é muito mais decisivo que o Igor Thiago. Mesmo o Igor Thiago jogando em time pequeno lá no Brentford, o Carlos Vinícius, se não fosse por ele, o ano passado o Grêmio já estaria com uma pontuação de time rebaixado o ano passado. E o Brentford não. O Brentford, se não fosse pelo Igor Thiago, ele não teria uma pontuação de rebaixado no ano passado. O Brentford ainda estaria bem. Diferente do Grêmio, que já estaria na Série B esse ano, não teria nem na Série A, se não fosse pelo Carlos Vinícius no ano passado. Então, por favor, Ancelotti, convoca o Carlos Vinícius. E esse já é o 7º gol dele no Brasileirão, se não me engano, 10 ou 11 rodadas. E com ele sendo o artilheiro isolado do Brasileirão, só quem tem mais chance de se aproximar ele agora é o Danilo. E mais outro jogador que não me lembro qual que é, se não me engano, é um do Atlético Paranaense, que tem mais chance de se aproximar dele, depois o Danilo. Depois disso, o Enamorado inverte uma bola da ponta direita para esquerda, o Amuzu recebe uma bola, o Amuzu dispara, ele corre, e o Amuzu, que teve uma época que já foi considerado um dos jogadores mais rápidos do mundo, sim, o Amuzu limpa o jogador do Palmeiras, bate de fora da área, e o Carlos Miguel, com seus 2 metros e 4 de altura, o Carlos Miguel pula lá na gaveta para tirar o gol do Amuzu. Depois disso a gente teve o lance do Maurício, que o Maurício acha um chute de fora da área, que, cara, o Maurício sempre quando joga contra o Grêmio, ele acha que tá jogando um Grenal. Cara, o Maurício, como nunca jogou contra outros times do Brasileirão, ele joga contra o Grêmio. Cara, os jogadores do Inter parece que quando saem do Inter, eles esquecem que não estão mais no Inter. Quando eles saem do Inter e vão jogar contra o Grêmio, parece que eles não esquecem que saíram do Inter e estão jogando um Grenal. Parece que eles acham isso ainda. Depois a gente teve outro erro de arbitragem que surgiu quando um dos integrantes da comissão técnica do Palmeiras, ele entrega a bola, assim, tipo, ele joga a bola na mão do jogador do Palmeiras para ele fazer o arremesso lateral pro jogador do Palmeiras passar pro Marlon Freitas de fora da área e chutar pro gol de fora da área e faz um baita golaço. E, cara, é o seguinte, isso não pode. O gol do Palmeiras não era pra ter valido o jogo, era pra ter saído 1-1, por causa que não sei se eles sabem que agora a regra mudou. Agora tu tem que colocar a bola em cima do cone pro jogador pegar e aí sim fazer o arremesso lateral. Esse gol não era pra ter valido, era pra ter sido cobrado novamente o lateral. Depois disso teve os acréscimos e acabou o jogo, o Grêmio não conseguiu mais nada e o Palmeiras saiu com a vitória, que era para ter saído um empate, porque o segundo gol deles foi muito roubado, na minha opinião. E aí, comente qual foi sua opinião, se o gol deles foi roubado ou não. Valeu e tchau!